Você sabe por qual motivo e pelo que o humorista Léo Lins foi condenado? A resposta vai muito além de um simples comentário infeliz. Trata-se de um caso emblemático que coloca em debate os limites do humor e a liberdade de expressão no Brasil. Em maio de 2025, o humorista brasileiro Léo Lins foi condenado a 8 anos, 3 meses de prisão em regime fechado, além do pagamento de multa e indenização por danos morais coletivos. Mas o que levou à aplicação de uma pena tão severa a um comediante? Tudo começou com a apresentação do espetáculo de stand-up comedy intitulado Perturbador, em 2022. O show, como o próprio nome sugere, tinha como proposta ultrapassar os limites convencionais do humor e abordar temas considerados delicados. Até aí, nada ilegal. No entanto, trechos dessa apresentação foram gravados e divulgados no YouTube, onde alcançaram mais de 3 milhões de visualizações, ganhando grande repercussão nacional. Foi nesse contexto que o Ministério Público Federal decidiu agir, ao entender que diversas falas do comediante poderiam configurar crimes tipificados em lei. A denúncia foi acolhida pela Terceira Vara Criminal Federal de São Paulo, processo 500388993.2024.4.03.6181, onde se entendeu que Léo Lins, sob o pretexto da liberdade artística, ultrapassou o limite do que seria juridicamente aceitável. A juíza Bárbara Izepi argumentou que não se tratava de piadas isoladas ou de um deslize eventual, mas de um conteúdo reiterado, direcionado a grupos historicamente marginalizados, com intenção de ofender e perpetuar estigmas sociais. Segundo a magistrada, as falas do humorista se enquadravam como discurso de ódio, e não como simples liberdade de expressão. A fundamentação da condenação se baseou em 2 dispositivos da legislação brasileira. Lei nº 7716/1989, Lei do Racismo, em seu artigo 20, que criminaliza a prática, indução ou incitação à discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A pena prevista nesse artigo pode ser agravada quando a discriminação ocorre por meio de redes sociais ou no contexto de atividade artística, o que foi justamente o caso do comediante. 2. Lei nº 13.146/2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, especialmente o artigo 88, que trata da discriminação contra pessoas com deficiência. As piadas de Léo Lins teriam violado essa norma, agravadas pelo fato de terem sido proferidas em um espetáculo amplamente divulgado nas plataformas digitais. Segundo a mesma decisão, as piadas do humorista atingiram uma gama significativa de grupos vulneráveis: negros, indígenas, idosos, pessoas com deficiência, judeus, homossexuais, pessoas com HIV, evangélicos, nordestinos, pessoas gordas, entre outros. Não se tratou, portanto, de uma crítica social ou sátira genérica, mas de ataques específicos com forte carga discriminatória. A decisão reconheceu que o humor, embora protegido como forma de manifestação artística, não seria absoluto e não pode ser utilizado como escudo para propagar preconceito. A sentença apontou, ainda, que Léo Lins teria atuado com dolo, ou seja, com consciência e vontade de causar ofensa. Ele não apenas fez as piadas de forma deliberada, como também as compartilhou em redes sociais, aumentando seu alcance e os impactos negativos sobre as minorias. As falas foram avaliadas como reiteradas e sistemáticas, o que poderia revelar um padrão de comportamento que deve ser repreendido de forma exemplar. Além da pena privativa de liberdade, a condenação incluiu 2 penas de caráter econômico. Multa equivalente a 1.170 salários mínimos de 2022, em torno de 1,4 milhão de reais. Essa pena tem o objetivo de punir o uso comercial da disseminação do conteúdo ofensivo, já que o vídeo gerou lucro a partir da monetização. Indenização por danos morais coletivos no valor de 303,6 mil reais, destinados a fundos voltados à promoção de políticas públicas em defesa dos direitos das minorias. Essa indenização tem caráter reparatório e pedagógico, servindo para reforçar o compromisso do judiciário com os valores constitucionais da dignidade humana. Mas o que seria exatamente dano moral coletivo? E como ele se diferencia do individual? O dano moral individual ocorre quando uma pessoa sofre ofensa à sua honra, imagem, dignidade ou integridade psíquica, de modo a gerar sofrimento pessoal. Exemplo: quando alguém é difamado ou humilhado publicamente, provocando abalo emocional à vítima. Já o dano moral coletivo se configura quando a ofensa atinge valores fundamentais de um grupo ou da sociedade como um todo, como a dignidade de uma coletividade vulnerável, pessoas com deficiência, minorias étnicas, religiosas, entre outros. Não se exige a identificação de vítimas específicas,
pois se volta à proteção de direitos difusos ou coletivos, como o respeito à diversidade e à coesão social. A reparação tem função educativa e preventiva, buscando impedir que tais condutas se repitam e reafirmando os valores constitucionais da convivência democrática. Assim, no caso de Léo Lins, entendeu-se que suas piadas não atingiram apenas indivíduos, mas comunidades inteiras, ofendendo direitos fundamentais coletivos e legitimando o pedido de indenização por dano moral coletivo. A defesa do humorista, por sua vez, se manifestou publicamente classificando a sentença como uma grave ameaça à liberdade de expressão e à arte cômica. Os advogados de Léo Lins afirmaram que recorrerão da decisão, alegando que o conteúdo do espetáculo fazia parte do gênero conhecido como humor ácido, que lida justamente com situações extremas e socialmente sensíveis. Segundo a defesa, retirar esse tipo de humor do espaço público seria abrir precedente para a censura artística, o que poderia comprometer a pluralidade cultural e o debate democrático. O caso teve grande repercussão na imprensa, nas redes sociais e no meio jurídico. De um lado, defensores da liberdade artística alegam que a condenação poderia representar uma escalada perigosa na limitação da comédia, um dos últimos bastiões da crítica social e da provocação cultural. De outro, ativistas de direitos humanos, progressistas e representantes de movimentos sociais comemoraram a decisão como um avanço no combate ao discurso de ódio e à banalização do preconceito travestido de entretenimento. Independentemente da posição adotada, o caso de Léo Lins escancarou um dilema latente no Brasil contemporâneo, onde termina o direito ao humor e começa o dever de respeito aos direitos fundamentais. A Constituição Federal de 1988 garante a liberdade de expressão como um dos pilares do Estado democrático de direito, mas também estabelece como fundamentos a dignidade da pessoa humana e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O julgamento de Léo Lins pode não representar apenas a responsabilização de um indivíduo, mas lança luz sobre os limites éticos e legais da linguagem pública, especialmente no contexto de redes sociais e espetáculos de grande audiência. Em tempos de polarização e discursos extremos, o episódio serve como marco para a reflexão coletiva. Até que ponto seria aceitável rir da dor do outro? Com o recurso já anunciado pela defesa, o caso ainda deve tramitar em instâncias superiores. Resta saber se a sentença será mantida ou não. De todo modo, o que fica seria um importante precedente sobre a responsabilidade social dos comunicadores. Se gostou do conteúdo, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais temas jurídicos explicados de forma acessível.